With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Cristiano. Olá, ouvintes. Meu nome é Ricardo Rocha, tenho 49 anos, sou aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o relato que eu vim trazer para vocês foi uma experiência macabra pra caramba, sabe? Que aconteceu após eu assistir um filme. O nome do filme é Hereditário, né? Então vamos lá. Tava em casa, né? Eu me separei, né? Infelizmente. E passei a viver sozinho aqui, né? Tava aqui no bairro mesmo de Santa Cruz mesmo, aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu tô à noite aqui, um dia aqui, zapeando lá o catálogo do streaming lá. E aí eu tinha visto o trailer de um filme, né, de terror chamado Hereditário. O trailer, ele é meio impactante, né? Eu fiquei interessado em assistir o vídeo, né? Eu sempre gostei de negócio de terror, me aterrorizou muito, muitos filmes me aterrorizaram quando eu era criança, só que sabe como que é, né? Você vai envelhecendo, vai amadurecendo e parece que esse tipo de medo, ele vai desaparecendo aos poucos, né? Então, eu não sentia mais medo com nenhum filme, pelo contrário, até quando eu assistia um filme de terror, eu ficava até olhando os erros, né, das coisas do filme ali. A história em si já não me trazia nada assim nossa, fiquei com medo, não dormi, sonhei e tal. Então, beleza. Aí encontrei um belo dia, uma bela noite, né, zapeando lá o catálogo lá dos filmes, encontrei esse filme Hereditário. Assisti. Né? Eu não vou fazer spoiler do filme aqui, né? Mas é um filme que conta, né, um tipo de ritual de não aparece monstro, não aparece nada nesse filme, nada mesmo, né? É um filme que mexe mais com o seu psicológico do que qualquer outra coisa. É bem aquele terror psicológico, né, que todo mundo conhece. Ok, assisti o filme ele é bem macabro mesmo, né, e muito triste, porque acontecem umas coisas no filme que sério, eu chorei assistindo um filme de terror, cara, porque as situações que aconteceram foram muito tristes mesmo, né? Aí eu falei, caramba, tal, me impactou muito o filme, né? Aí no filme tem uma menina que ela meio que tinha uma certa deficiência, né, que eu não me lembro aqui ao certo qual era, né? E ela tinha uma mania de fazer assim, né? Estalar a língua, né? Lembra do Claudinho Bochecha, né? Quem aqui do Rio deve conhecer, né? Que ele fazia assim um negocinho com a língua, né? Estalava, né? Aí ela fazia isso e até meio que assustava as pessoas na família dela com esse barulho, né? As pessoas ouviam barulho e sabiam que era ela, né? Ok. Tudo bem, com relação a isso, assisti o filme
O filme assim, me perturbou um pouquinho, né? Porque é muito traumático, né? E, ok, assisti, eu gostei, achei um filme bom, né? Que conseguiu trazer ali aquela essência de você ficar impactado, né? Ok, gostei muito. Até recomendo as pessoas assistirem o filme, porque o filme é muito bom. Ok, beleza, tudo bem. O negócio foi o seguinte, na noite posterior, eu estava deitado no sofá assistindo TV e escutei do meu lado aquele estalo de língua que a menina fazia, né? Assim, do lado, perto da minha cabeça, deitado assim. Eu, o que é isso? Aí tomei aquele susto, o que é isso? E de repente o estalo aconteceu de novo, só que no alto do teto. Eu fiquei, ué, que isso, cara? Aí, tipo assim, me assustou, me causou uma certa estranheza, né? Eu tenho hoje em dia, tipo assim, eu tenho um raciocínio muito lógico com as coisas, né? Tipo assim, eu acredito que coisas, que o mundo espiritual existe, sim. Mas muita coisa que acontece são coisas que são possíveis, que tem uma explicação, né? Por exemplo, eu estava aqui, deitado aqui, eu escutava os barulhos na cozinha. Aí eu fui lá, escutava umas coisas, tipo uns gemidos, umas coisas estranhas, assim. Aí quando eu fui ali para a cozinha, no momento que estava acontecendo, eu percebi que era a geladeira que fazia esse barulho, né? Um barulho estranho, mas era a geladeira que fazia. E para tudo que aconteceu aqui na minha casa, eu encontrei a explicação. Mas para isso, não encontrei. Aí eu tava aqui sozinho e era toda noite às 10h30 começava. Ali embaixo e depois ali no teto, né? No cantinho da casa, assim. Aí toda noite, 10h30 da noite, eu tava deitado, eu costumava dormir cedo, deitar cedo, né? E tipo assim, pô, eu tô sozinho em casa, né? Moro sozinho. Eu dormia no sofá vendo uma TV, né? Não dormia no quarto. Era comum eu estar fazendo isso, né? E era toda noite. 10h, parece que era uma coisa ajustada no relógio, cara. Assim, 10h30 da noite. Fazia o primeiro. Aí dava alguns minutos depois, fazia no teto. Todo dia. Aí até um belo dia, meu filho veio dormir na minha casa, né? Aí ele chegou, era 10 e pouca, né? E eu tava ali deitado no sofá. Aí fez barulho embaixo. Aí eu chamei e falei, Gabriel, vem aqui, Gabriel, vem aqui para você escutar uma coisa. Aí ele veio, aí quando ele escutou o negócio no teto, ele, o que é isso? Eu falei, cara, não sei o que é isso. Vai toda noite, cara, toda noite. Mas, tipo assim, tinha momentos que dava um pouco de medo, né? Assim, dava aquela apreensão de você não saber o que era aquilo que tá fazendo aquilo ali. Aí eu fiz um monte de pô, será que eu tenho uma cinta de LED ali em cima? Será que é o LED que tá fazendo esse barulho e tal? E, cara, verifiquei, não encontrei a fonte do barulho, não encontrei e perdurou daquilo ali por muito, muito tempo, fazendo barulho toda noite. Aí depois aumentou até a frequência, assim, fazia mais vezes, né? E repetidamente naqueles momentos e mais vezes ainda. Mas, tipo, eu fui ignorando aquilo aí, e tipo assim, agora, há poucos dias aí atrás, que eu fui lembrar que, tipo, pô, eu até tinha ignorado tanto negócio que acabou que eu não ouço mais, não faz mais o barulho aqui dentro da minha casa. Graças a Deus. Mas não era uma coisa que me assustava e tal, mas era estranho. Eu procurei aquilo ali, procurei muito a origem e não consegui encontrar. É esse aí que é o relato, né? O relato do fantasma do filme. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes dos Relatos do Além. Meu nome é Tatiana, eu moro no Rio de Janeiro, mas sou paulista. Eu conheci o Relatos do Além no podcast,
e eu estava procurando algum podcast porque eu faço o trajeto Rio-São Paulo de carro e aí eu queria algum podcast para eu ficar mais atenta na estrada, porque geralmente eu viajo à noite. E aí eu descobri o Relatos do Além. Ou seja, dá para ficar bem atento na estrada e com bastante medo. Viajo sozinha, então o Relatos do Além é meu companheiro na estrada. Então, vamos lá para o meu relato. Meu relato aconteceu em 2012. Eu tinha um namorado e esse namorado ele ficou doente, ele teve câncer. E nos últimos dias da vida dele, ele queria muito ir num restaurante mexicano que era vizinho da casa dele. Mas como que ele não estava bem, ele falava assim pra mim, vamos lá tomar um chopp black no mexicano. Aí eu sempre dava uma enrolada e tal, e falava assim, vamos, amanhã a gente vai e tal. E aí o que aconteceu? Ele faleceu, né? Isso daí foram na véspera de ele falecer. Aí ele faleceu e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, nossa, ele queria tanto ir no mexicano, eu vou fazer uma homenagem para ele. Como ele era judeu, que existe um período, né, de uma semana que vão tendo as rezas na casa. Tem reza na parte da manhã e reza no período da tarde. Então, no último dia da reza, que se eu não me engano era o 7º dia, acho que é mais ou menos isso. Quando terminou a última reza, eu peguei e falei assim, eu vou no restaurante mexicano, eu vou sozinha, eu com o cachorro dele, porque eu acabei herdando o cachorro dele, que na verdade era nosso, né? Eu cuidava do cachorro dele como se fosse meu. E ele acabou ficando comigo. Então eu peguei e falei assim, eu saí, eu tenho uma loja, saí da loja e eu fui pro restaurante mexicano. E quando eu sentei no restaurante mexicano e pensei, falei, não, isso daqui é uma homenagem para ele, já que ele queria ter ido tanto no mexicano e não tinha possibilidade por questões óbvias de saúde. Aí eu peguei, pedi lá e tal, e aí eu fiquei com aquele pensamento. Eu falei assim, pensei, se você estiver vendo, se você estiver presente, você me dá um sinal, né? Você me dá um sinal que você tá vendo que eu tô fazendo essa homenagem para você. Aí eu pedi o chopp black que ele queria tomar, que ele sempre falava, vamos descer lá no mexicano tomar o chopp black. Aí eu tomei o chopp black em homenagem a ele e tal. Peguei, comi e voltei para casa. Isso era cedo, tipo 7 e pouco, não era tarde. Aí voltei para casa, tal, tranquilo. Aí quando eram umas 8, 9 mais ou menos, uma amiga minha falou para mim, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, né? Não é legal você ficar em casa logo nesse período, né? Pelo menos distrair, não ficar com a cabeça, não ficar triste, ficar com a cabeça nele e tal, não é bom para você, vamos fazer alguma coisa. Aí eu saí com essa minha amiga, encontrei com ela, aí nós saímos, ela ia dormir em casa. Aí saímos tranquilo, nem lembrei da história. Aí quando eu cheguei em casa, a minha sala estava inteira revirada. Eu tinha um rack, mais como um aparador bem grande, assim, devia ter uns 1,80 m por aí. Ele tinha uma gaveta bem grandona e a gaveta estava aberta inteira. A gaveta inteira puxada, ele tinha 2 laterais, as portas abertas e tudo revirado. E na verdade, quando eu cheguei na sala, eu falei assim, meu Deus, né? O cachorro abriu isso daí, né? Ele abriu toda a gaveta sozinho, mas como que ele puxou? Porque era uma peça bem moderna, é uma peça que não tinha puxador para o cachorro conseguir puxar com o dente, né? E era uma gaveta bem pesada, porque além de ser de madeira, ela tinha muitos papéis, muito documento meu. E mesmo eu tinha dificuldade de abrir essa gaveta. Então o cachorro não ia conseguir fazer isso,
né? E as portas laterais abertas também. E eu via que tinha um arranhadinho de unha de cachorro. Mas eu pensei assim, falei assim, não é possível que ele tenha conseguido abrir. E aí, quando eu olho no tapete, o que tinha? A única coisa que estava fora da gaveta. A gaveta inteira aberta e a única coisa que estava fora era uma carta. E era uma carta que o meu namorado tinha me dado num término de relacionamento. Na verdade, a gente tinha reatado o namoro e aí ele tinha me dado essa carta, né, quando a gente tinha reatado. E era uma carta com um envelope amarelo, né? E ele colocava assim, para bebê, porque a gente se chamava de bebê, mas era uma brincadeira que a gente acabou fazendo uma vez numa viagem, aí virou bebê. E essa carta, ela tava com a pontinha mordidinha, como que se alguém tivesse, sabe, segurado o papel e o cachorro tivesse dado uma mordidinha na ponta, sabe quando você segura para brincar com o cachorro? Aí, na hora, quando eu vi toda aquela cena, eu pensei, meu Deus do céu. Aí a minha amiga estava comigo, a minha amiga dormia em casa. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Ela, o quê? Eu falei, eu não vou se eu te contar aqui, você não vai acreditar. Ela falou, o quê? Hoje, quando eu fechei a loja, eu fui pro mexicano, aí eu tomei um chopp black e eu falei em pensamento, eu falei assim, olha, esta é uma homenagem para você. Se você tiver vendo o que eu tô fazendo nessa homenagem, você me dá um sinal. A minha amiga ficou branca, ela era gaúcha, ela falou assim, guria, eu não vou dormir nessa sala, de jeito nenhum. Eu também não consigo ir pra minha casa, que eu tô morrendo de medo. Aí as duas morrendo de medo. Meu Deus do céu, eu gelei, eu falava assim, que burrice, por que eu fui pedir sinal? Por que eu fui pedir sinal? Aí ela assim, eu não vou dormir, o que a gente vai fazer? Aí dormimos as duas no quarto de luz acesa, tremendo de medo. A gente não dormiu, né? A gente não dormiu, só esperamos o dia clarear, morrendo de medo de aparecer alguma coisa a mais ali. Então, uma coisa que eu nunca mais faço na minha vida. Hoje eu tenho uma outra visão de espiritualidade, já entendo mais e tal. Mas uma coisa que eu nunca mais faço na vida é pedir algum sinal para alguém que já não está no nosso plano. Eu não tenho ainda maturidade para ter esse tipo de sinal. Então, isso é uma prova que realmente, né, o além existe e você pode se comunicar sim. É só você querer. Mas eu não quero mais, com certeza. Você tem uma nova mensagem. Tudo bom? Eu sou o Johnny e no ano de 2003, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu tive um caso estranho que eu vou relatar para vocês, que é o caso que eu chamo de Sentinela do Além, né? Então, nesse ano de 2013, eu estava fazendo, né, o serviço obrigatório militar e eu estava tirando guarda no 8º Belog, que é um quartel que fica bem dentro da cidade, assim, bem dentro da cidade. E meu posto era o Paiol. Ele é o último no quartel, assim. Então, qual é que é a situação lá? Eu tenho o Paiol, na frente do Paiol tem uma guarita, né? Na frente da guarita tem um campinho de futebol. Vou botar que ele é um de campo 7, assim, mas ele é bem pequeno. E aí, claro, tem mais um espaço de gramadinho e tem um muro que faz a divisão, né? A gente chama aqui de vila, né? Que eram casinhas bem simples, né? É dentro da cidade, mas eram casinhas bem simples. Pelo menos na época eram, né? Mas ele era bem tranquilo. Mas como é um ponto vital ali, né? A gente tinha que cuidar. Então, a minha função ali era cuidar mais ou menos uns 150 graus, assim, de visão, né? Da guarita. Que ia dar mais ou menos da bandeirinha de escanteio à minha esquerda
até a linha de meta do outro gol lá, né? Não chega a fechar os 180, digamos assim, que é, né, o que restante é dentro do quartel mesmo. Então eu tava ali e eu me lembro que, como não tava frio ali, acho que era outubro, se eu tiver muito errado, talvez novembro, né? Então já tá uma temperatura bem agradável, né, para ficar assim, principalmente de noite, assim, é bem gostoso. E aí eu lembro que eu tava já cansado por causa do calor, assim, e eu olhei para trás da goleira ali, à minha esquerda, e tinha uma casa com uma janela aberta. E eu via que tinha a luz da TV tava ligada ali, né? Tu vê aquelas luzes mudando, assim. E eu vou ver o que tá passando nessa televisão, né? E aí eu vou saber se é próximo à meia-noite. Eu lembro que eu pensei se estiver dando o jornal da Globo ali da noite, é porque já estão próximo de me render. E fui indo devagarzinho, costeando o campo ali. E quando eu cheguei nessa bandeirinha de escanteio, assim, né? Claro que eu tava cuidando esse muro, né? Mas indo bem devagarzinho. Eu olho um pouco para trás, assim, para essa linha que eu tô paralela, né? Em direção à minha guarita. E aí vem um detalhe que é o seguinte. Sai de trás de uma árvore um ser de fuzil e capacete. E aí eu tenho que dar mais ou menos algumas dimensões para entender. Da onde eu estava até a guarita tinha uns 10 metros. E uns 2 a 3 metros depois da minha guarita tem uma fileira de pinheiros. Aqueles pinheiros gigantes que já estão bastante tempo ali naquele local, né? E embaixo deles é cheio de cascalho. Então eu estava a uns 12 metros dele, né? Que saiu de trás de uma árvore e era só a silhueta. Parecia como se fosse uma sombra, sabe? Mas ele era sólido, porque ele não era translúcido, eu conseguia ver ele. E também, atrás dessas árvores, assim, né, tinha um muro, na época de uma garagem, ele era pintado de branco esse muro, gigante, assim, tipo, eram os fundos de uma garagem ali, que hoje até não tem mais no quartel. E aí o que aconteceu, né? Eu me assustei na hora, óbvio, né? E quando eu olhei bem para ele, assim, porque ele estava de fuzil e capacete. E desde o final dos anos 80, começo dos 90, o exército não usa mais capacete para tirar guarda. A não ser em casos raros, a não ser que seja uma situação que realmente precise. Não é o caso do meu quartel ali, principalmente porque é dentro de uma cidade, né? E a gente sabe todo mundo que está armado. É sempre quem está na guarda, a gente sabe quem está na guarda do dia, né? Não tinha nenhuma situação de ação que a gente fosse usar capacete, também nada. E essa zona que eu tava lá, o Paiol, depois das 8, 9 horas, tu não pode chegar perto ali. Que é uma zona crítica para nós, né? Ela é importante, que a gente guarda as munições ali. Então não tem movimento ali, tu não pode estar por ali. E não tinha nem como ele vir por trás daquelas árvores e tudo mais, por causa dessa garagem, que estava fechado, e os fundos dela eram gigantescos. E de capacete e fuzil na mão veio uma voz, assim, que eu me arrepio até hoje, assim. Veio dizendo assim, ó: Isso não vai desse mundo. E logo depois dessa voz veio uma sensação de paz gigantesca. Gigantesca, assim, uma energia apaziguadora. Porque ele ficou paralelo a mim, né? Esses 12 metros, mas ele fazendo um movimento de que estava cuidando um muro também. O mesmo muro que eu estava cuidando, ele estava cuidando, como se ele quisesse dizer: pode ir, que eu tô cuidando para ti. Óbvio que eu não fui mais atrás, né? Ver que horário era. Eu fiquei olhando para ele, assim, e tudo. E os movimentos dele eram bem lentos, calmos, né? Eu via que ele estava fardado também, né? Não via detalhes, mas via que ele estava fardado. E assim como ele saiu, ele voltou para trás dessa árvore. Eu acredito que eu fiquei, acho que uns 15 segundos olhando para essa figura, assim, que era sensacional aquilo ali, de tu ver uma coisa que era só como se fosse era sólido, sabe? Era como se fosse uma sombra sólida de preto. E ele volta para trás da árvore e some.
E eu fiquei cuidando por causa desse fundo branco da garagem, eu fiquei olhando. E aí tu entra num dilema, né? Eu estava ali para cuidar desse ponto. Como que tem alguém ali numa zona proibida, né? Eu não... E aí a nota marrom, que estava alta, já faz tu ficar é crítica a situação ali, né? Então eu tive que ir me aproximando dessa árvore. Claro que eu não cheguei embaixo dela, né? Mas comecei a contornar ela e olhando para cima para ver se não tinha alguém subido ali, né? Se essa pessoa, esse ser tinha subido. E foi muito estranho, porque não tinha ninguém ali. Como eu falei, embaixo da árvore tinha cascalhos, né? Que é justamente para fazer barulho se alguém passar por ali. E ele conseguiu ir e voltar sem fazer nenhum barulho. Ele não fazia nenhum barulho, nada. E também não era agressivo, né? E aí eu fiquei pensando depois, e agora? O que eu faço, né? Porque na hora eu digo, se eu der um tiro, ou começar a gritar de alto lá, quem vem aí e tudo mais, eu ia acabar alertando todo o quartel ali. E se ele some alguma coisa, o que eu ia falar, né? Que eu tava alcoolizado, que eu tava drogado no meu ponto, eu ia, né, ali no meu posto, eu ia ser preso, sabe? Então tu fica nesse dilema, e depois eu fiquei pensando nisso, e agora? Eu relato isso ou não? E eu não relatei, eu não podia relatar algo que não é concreto, né? Que só eu vi. E enfim, e aí fiquei com isso aí, né? E também ser acusado de mentira ia ser complicado, né? Então eu acabei guardando pra mim, né? Depois eu saí, enfim, falei. Eu me lembro que na época eu falei para alguns colegas meus dessa situação e todos eles não acreditaram em mim também. E que me deixou chateado e tudo, mas enfim, né? Vida que segue. Eu tenho vários outros relatos que eu já vi, coisas, seres, situações bem estranhas. E esse foi o meu relato do Sentinela do Além, né? Que saiu de trás de uma árvore, voltou e sumiu, evaporou. Veio de onde e voltou não sei como para onde ele tinha vindo. E enfim. E tô aí contando para vocês. Espero que gostem. E obrigado pelo espaço, que eu acho um serviço muito importante. Um abração para todos. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Galera, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado demais você que participou e você também que ouviu, chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. Gente, hoje é um dia especial. Relatos do Além faz 2 aninhos de vida aí. Chegamos lá, conseguimos mais um ano se completa pra gente. E, poxa, tô muito feliz que a gente conseguiu chegar até aqui. Muitas histórias legais, né, gente, que a gente passou até aqui. Muita história boa, muitas entrevistas legais também. Eu fico muito feliz de a gente ter conseguido criar essa comunidade de pessoas que gostam tanto dessas histórias. Eu me amarro, vocês sabem que me amarro, né? E tô pronto pra mais um ano com muitas histórias sinistras. Beleza? É só isso mesmo que eu queria falar. A gente não vai ter nenhum especial esse ano, nem nada. Vamos manter bem simplesinho, tá? Porque eu tô me preparando pra ir pra minha terrinha, que é o Brasil. Ver papai, ver todo mundo lá. E quem sabe a gente faz eu até falei isso alguns episódios atrás, né? Vamos ver se a gente faz uma baguncinha aí qualquer dia. Mas por um acaso você mora longe, você não tem como você ir, não tem problema.
entra lá no nosso grupo secreto, faz parte lá da nossa comunidade, pra gente trocar ideia. Todo dia a gente conversando sobre a nossa vida, foto de tatuagem, foto de gatinho, tem de tudo lá. Obviamente, muita história de terror, né? Esse é o foco do nosso grupo, a gente compartilhar nossas histórias pessoais e conversar e debater sobre as histórias de outras pessoas também, né, que participam aqui do programa. E, enfim, se você quiser entrar, você já sabe, é www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, ou basta você clicar aí no link que tá na descrição. Assim como se você quiser mandar um relato pra mim, também tá o link na descrição, não precisa anotar, mas caso você queira, anota aí meu WhatsApp, +1 647 830 0422, e aí você manda um oi pra mim, não grava direto, pelo amor de Deus, gente, senão eu vou ter que pedir pra você gravar de novo, porque a gente tem algumas coisas bem específicas que eu sempre falo, né, tipo assim, questão de tempo, questão de barulho, né, questão de, sei lá, como falar. Tem gente que fala, e aí, Zocas, tudo bem? Eu queria contar uma história. Aí não dá, né, gente? Tem que falar pra fora, beleza? Aí você manda um oi que eu te explico como é que faz, tá? É isso, a gente se vê semana que vem se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha. Outro lado da linha, outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.